Nós vamos estudar a lição 6, está escrito 5 ali, né? É a lição 6. Ora et labora. Nós estamos cheios das línguas, hein? É sola fides, ora et labora, fides e formites. Vamos bem poligrotas. A tradução já está aí. Orar e trabalhar. Neemias, capítulo 1, capítulo 2. Vamos ler o capítulo 1, que são apenas 11 versículos. Depois a gente vai lendo um pouquinho mais à medida que nós estudamos. Então, vamos ler a uma só voz, todos podem ler juntos. Todos nós vamos ler. Neemias, capítulo 1. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidade de Suzã, veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Disseram-me os restantes que não foram levados para o exílio e se acham na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados, as suas portas queimadas. Eu, ouvido essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias. Estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. E sejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença dia e noite pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais tenho cometido contra ti, pois eu e a casa do meu pai temos pecado. Temos procedido de todo corruptamente contra ti. Não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés teu servo. Lembra-te da palavra que ordenastes a Moisés teu servo, dizendo: se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos. Mas se vos converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pela extremidade do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos e o teu povo, que resgatastes com o teu grande poder e com a tua mão poderosa. Senhor, estejam, pois, atentos seus ouvidos à oração de teu servo e a dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que sejam bem-sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. Neste tempo eu era copeiro do rei. Depois de conhecer um pouquinho da vida de Esdras, nós vamos ver outro homem de Deus chamado Neemias, né? Como Deus levanta homens na história que se importam com o seu reino, que dedicam a vida ao seu reino. A gente percebe um homem que está aqui num cargo alto, né? Está lá, copeiro do rei, experimentando lá o vinho do rei. Devia ter uma boa casa, um bom salário, uma forma boa de vida. Mas ele que toma a iniciativa, né? Não foram as pessoas que foram lá contar a história para ele. A gente leu aqui no início
que veio Anani, um dos seus irmãos, e algumas pessoas ali, né? E aí, lhes perguntei pelos judeus, ou seja, Neemias que perguntou, e aí teve a má notícia. E quando a gente tem uma má notícia, o que a gente faz? Vamos orar, né? Quem sabe alguém que está lá perto pode ajudar. No máximo, sei lá, vamos mandar um dinheirinho lá para ajudar. Primeiro ele se incomoda de uma forma muito grande, uma tristeza muito grande. E a gente fica triste quando as pessoas estão distantes, sofrendo, mas ele foi tomado por uma tristeza muito grande. E aí ele vai fazer alguma coisa, né? Mas tudo tem um processo aqui que nós vamos dar a lição, e não vou adiantar agora. Acredito que a maioria dos irmãos também já conhece esse texto. Mas ele vai passo a passo, assim, sendo um homem de Deus, um líder, um homem que se compromete com a obra do Senhor. A lição de hoje, então, vai falar sobre orar e trabalhar. E eu creio que a gente entende muito bem essa ideia, né? Não que a gente fala, é só orar. Não é menosprezar a oração. Mas nós oramos e nós trabalhamos, e nós nos movemos. De alguma forma nós podemos nos mover em função daquilo que nós oramos. Orar e trabalhar. Devemos orar, confessando que todas as coisas dependem da bênção de Deus, e isso é certo. Tudo depende de Deus, não é? Mas Deus usa quem para executar a sua obra? Nós. Todas as coisas dependem da bênção de Deus, e também devemos trabalhar com afinco, com a expressão de que temos uma responsabilidade diante do Senhor. Uma responsabilidade. Se eu oro, Senhor Deus, que o Senhor traga mais membros à igreja. E aí? Eu preciso fazer alguma coisa, né? Convidar alguém, pregar o evangelho a alguém. Senhor, ajude a irmãzinha lá. Eu preciso pelo menos perguntar para ela, o que você está passando? O que eu posso ajudar em alguma coisa? Ou espontaneamente fazer alguma coisa. Talvez até uma conversa, uma visita. Orar e trabalhar. Aplicando a reforma, essa lição, nós estamos, primeira vez, né, a gente sempre utilizava uma revista antiga, mas a revista que nós estamos usando é exatamente desse trimestre. Então, por isso que está encaixando aqui até o tema da reforma dentro da lição, que ela foi escrita pensando nessa data. Então, falando sobre a reforma, né, essa já era uma expressão que era usada. Plena confiança em Deus e, ao mesmo tempo, disposição para servir ao Senhor. Eu tenho que confiar no Senhor. E é exatamente porque eu confio no Senhor eu trabalho. Talvez a gente não quer trabalhar porque a gente não está confiando, não entregou em oração a Deus alguma coisa. A gente acha que esse trabalho é muito grande, é impossível. A gente vai perceber aqui que Neemias estava diante de um trabalho impossível, reconstrução, aquelas pessoas morando num lugar cheio de inimigos ao redor, o povo desanimado, como que nós vamos fazer alguma coisa? Mas por isso que ele ora, porque Deus vai operar a partir dessa confiança e vai dar forças, produzir os meios. Nós vimos aqui depois que Neemias fala com o rei, as coisas vão se encaixando, os recursos vão aparecendo, as pessoas vão se animando, mas primeiro tem que começar. Tem que orar, começa pela oração e trabalhar. Cita aqui também Calvino, que usava muito esse termo para a questão da interpretação das Escrituras, né?
Você precisa da ação iluminadora do Espírito Santo para que você leia e entenda a Bíblia. Por isso a gente ora antes de ler a Bíblia, a gente ora para que Deus nos dê conhecimento da Bíblia. Mas é onde que entra o trabalhar? Não é uma leitura superficial, é uma leitura que é feita primeiro com bastante atenção. A gente está vivendo num mundo hoje que não tem atenção para nada, até um celular mexendo, alguém falando. Então é desligar tudo. E agora eu estou estudando a palavra. Pelo tempo que eu separei ali. É meia hora, 10 minutos, 15 minutos. Leio, anoto, faço anotações, busco um recurso, seja uma Bíblia de estudo, um comentário, um sermão. Isso dá trabalho, não dá? Às vezes a gente passa uma semana, mas não deu tempo de ler a lição. Ou não deu tempo de ler os 2 capítulos de Neemias. Dá trabalho, embora seja pouco, né, dependendo do que a gente está falando, que ler a revista e ler 2 capítulos da Bíblia é pouco trabalho, mas é trabalho também. Não deixa de ser um trabalho. Se você não parar, você não vai conseguir. E as Escrituras, né, como a gente realmente se encanta com a palavra, quando a gente vai lendo pausadamente, percebendo a ligação, né? Hoje à noite eu vou falar sobre isso. Às vezes a gente lê um texto isolado somente, né? Como a gente vai estudar hoje à noite Isaías 55, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto, mas o que esse texto está falando em cima, embaixo, no capítulo anterior, há toda uma história ali. Deus estava falando com os judeus, depois ele vem falar com os gentios, para que eles buscassem também o Senhor, convertessem dos seus maus caminhos. Então, a Bíblia ela vai ficando muito mais conhecida para nós e até mais aplicável na nossa vida a partir do momento que eu sei um contexto maior, que eu trabalhei, que eu estudei, que eu sei desenvolver alguma coisa a respeito daquele tema que ali foi estudado. A ação do Espírito e estudo diligentes. E aí a gente aplicaria isso em tudo, não é? Em tudo. Você vai procurar uma profissão, o que estudar, ou você vai comprar alguma coisa, ou você vai tomar uma decisão em relação ao relacionamento. Primeiro, orar. A lição aqui fala que esse texto e também Neemias é muito usado, né, até secularmente, no que se diz a respeito da questão de liderança, né, palestras de liderança usam Neemias. E só que Neemias, ele é exemplo e muito maior do que o mundo, porque o mundo fala confie em si mesmo, seja um líder, né, que faça, não, aqui está falando confie em Deus primeiro. Primeiro busque a Deus. E aí, a partir daí, você vai desenvolver, você vai trabalhar. Isso, então, serve para tudo na nossa vida. Ore. Mas não é uma oraçãozinha lá, né? É ore. Ele orou, chorou por dias, colocou diante do Senhor, para depois ele começar a mexer alguma coisa. A gente vê no texto, né? Ele chegou lá e pediu alguma coisa para o rei? Não, ele não falou nada. O rei que viu que ele estava com uma cara triste, o semblante triste. E aí depois que o rei fala para ele, né? Mas o que você vai precisar e tal? O que ele fez? Orar de novo. Foi orar de novo. Então não é assim, né? Rápido. Mas esse é o ponto 1. A gente não chegou no ponto 1 ainda. Orar e trabalhar é um princípio que se aplica em todas as áreas da nossa vida. Vamos lá, o ponto 1. O livro de Neemias foi escrito entre 430 e 400. Aqui diz que trata-se de um livro que fala sobre a reconstrução do templo. No caso específico, a reconstrução dos muros da cidade de Jerusalém, que permaneceram em ruínas por quase 1 século e meio, a despeito das tentativas frustradas de reconstruí-lo.
Isso acontecia por causa do medo, falta de iniciativa, da dificuldade, de muitas questões. E tornava Jerusalém vulnerável aos ataques do inimigo. Eles necessitavam então de um líder. Aqui a lição vai mostrar para nós a questão da importância de um líder. Se você tiver um líder ruim, um líder mau, está perdido. Mas se você tiver um líder apático que não se move, vai ficar todo mundo parado, né? Não vai acontecer nada. Agora, quando Deus levanta um líder que fala, vamos fazer, e ele se esforça, e ele vai à frente, e ele anima as pessoas, assim as coisas vão acontecendo, e barreiras que a gente chamaria de intransponíveis podem ser transpostas. James Montgomery Boyce, livro sobre, falando aqui, né, que Neemias foi o primeiro livro sobre liderança já escrito. Enquanto que o foco de Esdras era a reforma moral e espiritual, Neemias traz uma ênfase na questão prática, administrativa. Mas isso não significa que Neemias não pensava na reconstrução espiritual. A gente sabe que é um paralelo aqui, né? A reconstrução material, a reconstrução da vida, da família, ela faz parte dessa reconstrução espiritual. Quando você vê alguém arrasado, caído, doente, sujo, e a casa caindo em cima, tudo ruim, não adianta às vezes você construir lá, vou te dar um monte de R$1.000 aí para você construir sua casa e tal. Se você não consertar o homem, no outro dia ele quebrou toda a casa de novo, estragou tudo e está tudo no mesmo jeito. Então a reconstrução tem que ser espiritual, mudar o coração primeiro, para aí existir a reconstrução das demais coisas. Então Neemias, sim, ele tem uma liderança, ele está falando de reconstrução, mas ele pensa, primeiro, sempre na soberania de Deus, sempre submisso a Deus, e Neemias, ele é um personagem que pensa a respeito da questão espiritual também, né? Enquanto Esdras era um homem mais personagem bíblico, né, que tinha uma sequência na genealogia lá dos demais religiosos, Neemias aparece aqui como um leigo, copeiro do rei, e a única informação que é dada é que ele tinha como pai Acalias, né? Neemias, então, é um personagem forte, como diz aqui na lição, e um personagem que talvez não era tão favorito, foi, de certa forma, perseguido, mas foi um homem de Deus, um homem que trabalhou aqui, né? Bom, isso aqui é mais uma introdução. Vamos chamar de ponto 1 aqui, né, o 2. São 2 pontos. Ora e labora. Primeiro ponto, ora. Segundo ponto, labora, trabalha. Ora, oração. A oração. Neemias vivia em Suzã, capital do Império Persa, ocupando a posição de copeiro do rei Artaxerxes. Então já falamos, né, que copeiro era uma pessoa de confiança, que experimentava lá o vinho para ver se o rei podia ser servido, se não tivesse algum veneno ali, alguma coisa. E já no início do capítulo 1, ele se depara com um problema, né? Porque, como nós falamos, ele perguntou ali para aquelas pessoas que estavam visitando, e ele se depara com um problema que o povo vivia em grande miséria e desprezo. Miséria não apenas na questão econômica, mas moral. Desprezo da ideia de oposição, perseguição. Então eles viviam sob perseguição e também já não estavam lá bem vivendo moralmente. Além disso, os muros precisavam ser recompostos, os muros estavam derribados, as portas queimadas. E aí, como nós já falamos, qual foi a atitude de Neemias? A primeira atitude, ao ouvir, Neemias assentou-se, chorou, lamentando durante alguns dias. Durante esse tempo ele jejuou e orou ao Senhor.
Vou repetir sem querer ser repetitivo, irmãos, mas antes de tomar qualquer decisão ou fazermos algo de modo imediato, imperativo, nós devemos fazer como Neemias. Neemias gastou tempo lamentando, meditando, jejuando e orando. Primeira ação, oração. Talvez a gente até ora, mas quando se nos deparamos com algum problema, alguma dificuldade, é difícil não pensar em como resolver antes de orar. Problema financeiro, problema de saúde, qualquer problema que a gente tenha. Primeira coisa que você começa a pensar é, mas que hospital, que médico, como, quem? Você começa a pensar, pensa. Vamos orar então, né? Então, eu sei que é difícil, mas a ideia aqui é exatamente, não pense em nada. Aconteceu qualquer coisa que está te incomodando, que deu errado, um desafio que você tem pela frente, não é hora de pensar em nada. Porque às vezes nesse momento de desespero, a gente já arruma uma solução, que não é a solução de Deus. Você tenta rapidamente resolver o problema e você tem grande possibilidade de estar errado. E aí você arranja a solução e ora para Deus abençoar a solução que você acabou de tomar. Você está com um problema lá, financeiro, aí você fala, tem uma ideia, vou pegar um empréstimo lá com a CIR. Aí ora, Senhor Deus, que o Assir me ajude lá na hora de tirar o empréstimo. Não, ora pelo problema, não pela solução que você já acredita ser a melhor. E se for essa, que Deus assim revele. E a gente ficou aqui impressionado como Neemias se colocou nas mãos de Deus. Ele não demonstra saber, hora alguma, o que deveria fazer. Ele simplesmente, busca a ajuda de Deus. Ao longo do livro são registradas 12 orações de Neemias. Aí você quer fazer um estudo bíblico? Trabalha, 12 orações de Jeremias. Escreve e apresenta, né? Você vê como a gente tem possibilidades na Bíblia? Neemias ora. Quando confrontado com um problema, ele primeiramente compartilha com Deus. Partilha com Deus. Na sua oração, verso 5, ele exaltou a grandeza de Deus. Senhor Deus dos céus, grande e temível, que guardas a aliança. Ele confessou pecados, lá no versículo 6 e 7. Faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido. Lembra, semana passada Esdras também confessou o pecado do povo, como os seus pecados, temos cometido pecado contra ti. Se colocou junto, daquelas pessoas. Ele suplicou ao Senhor que se lembrasse da palavra dita a Moisés, verso 8 e 9, e depois ele fala, para que o Senhor agisse em benefício daqueles que são os teus servos, e o teu povo que resgataste com grande poder e com a tua mão poderosa. Parece que é muito importante, quando nós oramos pedindo para que Deus faça alguma coisa na nossa vida, não é porque nós merecemos, que nós somos bons, mas porque nós somos servos de Deus. Senhor, eu sou teu filho, então as suas promessas é que o Senhor vai sustentar os teus filhos, então abençoa-me, porque nós não merecemos nada, mas nós como servos, como filhos de Deus, podemos sim, entre aspas, reivindicar, buscar essas bênçãos de Deus. E aqui vem uma questão. Por que Neemias se preocupou em orar antes de qualquer coisa?
Uma razão muito simples. Neemias orou pela simples razão de que ninguém, a não ser Deus, poderia realizar as tarefas necessárias para que os muros da cidade fossem reerguidos. O Deus das causas impossíveis. Mas o que é uma causa impossível? O que é um milagre? Às vezes a gente fala causa impossível, milagre, só quando é uma grande coisa que acontece, né? Mas como nós somos pequeninos, tudo nós dependemos de Deus. Tudo que Deus faz na nossa vida é um milagre, né? Nós acordarmos nessa manhã respirando é um milagre. Nós podemos estar aqui juntos é um milagre. É uma bênção de Deus para nós. E por isso nós oramos para que Deus nos dê a oportunidade de voltar logo mais à noite. Que Deus abençoe a nossa semana. Mas é claro que existem causas mais difíceis em que você realmente percebe que não há solução. Aos seus olhos, aos olhos humanos, não existe solução, como foi falado aqui. Os muros da cidade, erguidos como? Mais uma vez, então, Neemias orou pela gravidade da situação ali, do momento também. Apenas Deus poderia tornar efetivos quaisquer esforços para resolver as dificuldades vividas pelos judeus em Jerusalém. Nós precisamos ser lembrados dessa verdade diariamente. Que verdade? Que nós dependemos de Deus, que nós somos dependentes de Deus. Não podemos achar, em hipótese alguma, que somos autossuficientes, ou que nós temos poder, relacionamentos, né? Não, eu sei para quem pedir, eu tenho muita influência. Tem pessoas que começam a se perder na forma política que ele vive. Ele acha que ele já pode tudo. Eu preciso de dinheiro, eu faço um negócio, eu preciso de um cargo, eu tenho um amigo lá que me deve um favor, eu também vou conseguir esse cargo. Muito, muito sério, né? Parece que é mais fácil confiar no homem do que confiar em Deus. Mas não sejamos dessa forma autossuficientes. Não podemos nada. Eu não sei se eu não tiver Deus, se eu não tiver a ajuda de Deus. Então, primeiro ponto, ou dois, mas primeiro, orar. E o segundo, que aqui é o terceiro, a ação. Et labora, trabalhe. Primeiro a oração, em seguida a ação. Os passos que Neemias deu aqui são muito interessantes, né? Nós já falamos um pouquinho que ele, depois de orar, ele ainda ficou em silêncio. E vamos ver aqui o que o Artaxerxes falou para ele aqui no capítulo 2. No mês de Nissan, Neemias 2, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o tomei para oferecer e o dei. Ora, eu nunca estivera triste diante dele. O rei me disse: por que está triste o teu rosto e não está doente? Tem de ser tristeza do coração. Então, temi sobremaneira e lhe respondi: viva o rei para sempre. Como não me estaria triste o rosto se a cidade onde estão os sepulcros dos meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Não falou nada, né? Mas ele não conseguiu esconder. É difícil esconder tristeza, né? Às vezes eu conto aqui que a avó da Nádia, que era desse jeito, ela olhava para a gente e falava: o que está acontecendo que você está triste hoje, né? Ela acertava na maioria das vezes. Mas ele era alguém tão especial, né? Neemias devia ser uma pessoa muito boa mesmo, que diz que ele sempre chegava feliz. Sabe aquela pessoa que só chega feliz, né? Chega feliz, demonstrando alegria. E aquele dia ele estava demonstrando a tristeza.
Mas quando foi confrontado pelo rei, ele não escondeu. Ah, nada não. Não, estou gripado, né? Não, está tudo bem aqui. Você está gripado? Não, tem mais coisa aí. Eu estou vendo na sua cara. Ele não esconde. E aí ele diz, ele conta os problemas que estão acontecendo com ele. E o que o rei faz? Pede-me agora, então... Não, desculpe. Que me pedes agora? Ele poderia pensar, bom, eu já fui muito humilde, né? Não cheguei pedindo nada, mas já que ele ofereceu, já tem uma lista. Por que ele não pediu? Eu acredito que ele nem sabia o que pedir. Aí ele falou, vou orar. Vou orar. E parece fácil, né? Saber o que pedir. Não é tão fácil assim, irmãos. Precisamos dar orientação de Deus. É fácil errar. É fácil ir para o caminho errado, fazer a escolha errada. Nós precisamos ter esse hábito maior de colocar diante de Deus, de pensar, de orar. Espera aí, eu vou orar. Vou responder agora. O WhatsApp tá bom, né? Que dá essa oportunidade. A pessoa pergunta uma coisa, você faz de conta que não viu, né? Mas às vezes você não está orando, você está procurando uma desculpa para falar lá que não, né? Mas muitas vezes é importante a gente ouvir um pedido, ou alguém te perguntou alguma coisa, silencie. Neemias silenciou-se, porque ele foi orar. Versículo 5, que disse ao rei, se é do agrado do rei, se o teu servo acha mercê em tua presença, peço que me envies a Judá, a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. Então o rei, estando a rainha assentada junto dele, me disse, quanto durarás a tua ausência? Quando voltarás? Aprove ao rei enviar-me e marquei certo prazo. Então ele pediu que o rei o enviasse. Havia uma preocupação, né? Como que o rei vai me liberar? E havia preocupação do rei também, mas você vai demorar, né? Quanto tempo vai ser isso? 7. E ainda disse ao rei, se ao rei parece bem, dê-se-me cartas para os governadores da além do Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá, como também carta para Asaf, guardas das matas do rei, para que me dê madeira para as vigas das portas da cidade, do templo, para os muros da cidade e para a casa em que devereis alojar-me. E o rei mas deu, porque a boa mão de Deus, do meu Deus, era comigo. O rei deixou ele ir, o rei deu tudo que ele precisou, porque a boa mão de Deus era com ele. E nesses pedidos dele, a gente percebe aqui algo interessante, porque o rei deixou ele, mas ele percebeu algumas necessidades. Muitas coisas nós não conseguimos realizar, irmãos, porque nós não pensamos nesse processo. O que eu vou precisar para realizar isso? Eu vou fazer uma viagem, eu vou precisar de uma roupa adequada, eu vou precisar de um passaporte, eu vou precisar disso, daquilo. Acredito que nas suas orações Deus já foi mostrando para ele, né? Fazendo uma listinha lá, você precisa de uma carta para entrar em tal lugar. Questão das portas lá, você vai precisar de madeira, disso, daquilo. Ele foi lá. Porque imagina, irmão, se a gente resolve fazer alguma coisa. Vou lá na igreja fazer um jantar. Aí chega lá na igreja, primeiro problema, está fechada a igreja. Aí volta.
Não fiz por quê? Porque estava fechada. Eu estou falando um absurdo, irmão, mas tem muitas coisas que acontecem assim. Alguém vai fazer alguma coisa, aí quando você pergunta por que não fez, ele fala, não, porque não tinha chave. Como assim não tinha chave? Vai lá no Pedro, né, pegar a chave. Não vai no pastor, não, vai no Pedro que é mais perto. Aí depois, não, eu peguei a chave, peguei e tal, vou lá fazer a comida. Aí chega lá, mas na cozinha não tem comida, não tem arroz, não tem. É lógico, você vai fazer uma comida, você tem que ir no mercado primeiro, fazer compra, para depois ir. Vocês estão me entendendo? Então, muitas vezes a gente não realiza muitas coisas porque a gente para na primeira barreira. Mas por que não pensou? No básico, planejamento básico. Eu quero aprender a tocar piano. Tá, mas você vai tocar onde? Num papel? Então você precisa, no mínimo, um instrumento mais simples, que seja barato e tal, mas você precisa de um instrumento para treinar. Aí para aí, né? Não tem o planejamento, já desiste. No primeiro momento. E ele coloca diante de Deus aquelas necessidades, e ele coloca diante do rei as necessidades também, e o bom Deus, a boa mão do Deus era comigo. Vamos voltar aqui para a revista. 3, a ação. Primeiro oração, em seguida ação. Deus estava conduzindo tudo. O rei diz, que me pedes agora? Neemias, ora primeiro, e depois pede para ser enviado em Jerusalém, com a missão de reedificar a cidade, com a permissão do rei. Solicita cartas, e além das cartas, doação de madeira para as vigas das portas da cidade do templo, para os muros da cidade, para a casa em que deverei alojar-me. Aí na sequência a gente continua vendo atitudes sábias. Eu vou chegar lá e vou já começar a construção. Eu preciso ver primeiro o que está quebrado. Porque uma coisa é uma notícia chegar para você, né? Outra coisa é você ver lá a situação, o problema em si. Então primeiro a gente vê a necessidade, para depois ver se os recursos que a gente tem são possíveis. É planejamento também, né? Os recursos são possíveis e a gente começa a executar. 3 dias depois da sua chegada a Jerusalém, durante a noite, Neemias toma consigo alguns homens e faz um tour pela cidade, examinando a extensão dos muros, com o objetivo de planejar suas ações para a reedificação. E aí a gente está falando de trabalhar, né? Aí que a gente tem um grande problema, que tem muita gente querendo fazer coisas, mas nem muita gente querendo trabalhar. E tudo que você vai fazer tem que trabalhar. Seja cantar, seja pregar, seja fazer uma visita, seja vir à igreja, é um certo trabalho. E ele faz essa excursão aí, nessa viagem, esse passeio. Ele queria informação. Ele se informa minuciosamente e escolhe o modo como agir. Os versos 17 a 20, Neemias dá mais um passo, agora desafiando os homens de Jerusalém a se empenharem na reconstrução dos muros da cidade. Como que ele ia desafiar, encorajar alguém a fazer alguma coisa se ele não soubesse antes o que era para ser feito? É fácil chegar aqui, gente, vamos fazer isso. A primeira coisa que vão olhar para mim e falar, mas tem esse problema, não dá por causa disso, não dá por causa daquilo, é impossível por causa disso. Se eu não tiver argumentos, como é que eu vou incentivar alguém a fazer alguma coisa? Então, eu acredito que quando Neemias chegou, e aquelas pessoas já tinham certas falas para desanimá-lo, ele foi mais forte, porque ele antecipou, dizendo como era possível. Não, nós vamos fazer assim, é isso, é isso, é isso. E olha que frase, né? Disponhamo-nos e edifiquemos, e fortaleceram as mãos para a boa obra. O Neemias convoca aquelas pessoas ao trabalho,
e elas são assim incentivadas. O texto fala que apareceram alguns como oposição, Sambalate, Tobias, além de Gesem. Pessoas que levantaram dificuldades, mas também que levantaram acusação, acusar alguém que está querendo fazer o bem. Acusação, dizendo que os judeus estavam desejando se rebelar contra o rei, verso 19. Em resposta, Neemias reafirmou a sua confiança na condução divina, bem como a sua disposição para a obra de reedificação. Ele também disse palavras duras àqueles homens: vós não tendes parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Falei bastante, né, irmãos? Alguém pode nos ajudar? Essa lição tem muita coisa, né, para a gente falar. O microfone tá por aqui? Aquele microfone que estava com a Cir, eles levaram de volta? Tá. Se alguém quiser nos ajudar, fique à vontade. Silêncio. Vamos falar um pouquinho desses Sambalate aqui, Tobias e Gesem? Quer falar? Pode falar. Aperta só uma vez. É interessante, pastor, a gente notar que desde o início, o Neemias, quando ele ouviu a notícia, ele se entristeceu, ele orou, ele jejuou, fez tudo, mas ele continuou calado. Ele não disse a ninguém o que era o propósito dele ir para Jerusalém. Ele só falou para o rei que as coisas lá estavam ruins. Ele não falou que eu vou lá para arrumar. Não, vou lá para resolver isso. Eu estou aqui, sou queridinho do rei, está fácil para mim, eu vou lá para resolver isso. Ele não fez isso. Mesmo depois que ele chegou lá, quando ele foi fazer o tour dele lá para ver os estragos, o tamanho do problema, ele não falou nada a ninguém. Continuou com ele e Deus, podemos dizer assim, se ele tinha colocado nas mãos de Deus, era isso que ele fez. E eu fico imaginando, a dificuldade era tão grande, porque onde ele ia arrumar mão de obra, se os homens estavam todos animados, se a opressão contrária era grande, e os materiais? Imagina uma cidade com 150 anos de demolida praticamente, se restaurar os muros. Então é bastante interessante, porque a confiança dele não era no seu braço. A confiança dele era em Deus mesmo. Porque, como o senhor já falou, a princípio, aos olhos humanos, era impossível reconstruir. Como assim? Quanto tempo será que Salomão, com 30 mil homens trabalhando na construção do templo e depois, com certeza, envolvidos na mesma obra de construção dos muros, quanto tempo durou? Agora ele vem lá, sozinho, ele mais um cavalo que ele montava. Então é bastante motivador. Por isso que você falou de início, que as pessoas usam o Neemias para dar uma instrução de motivação. É para parar e pensar e repensar a grandiosidade da coragem dele. Depois o senhor disse aí mais na frente que ele era também um tanto meio grosseirão. Ele batia de frente mesmo com as pessoas. E talvez aí esteja um ponto que preocupa a gente, quando às vezes a pessoa é um pouco dura no que ela faz. Agora, ele era duro no que ele fazia, mas ele tinha a orientação de Deus e ele sabia como fazer. Tanto é assim e assim e assim que nós vamos fazer. Cada um levanta na frente da sua casa e constrói 10 metros, 5 metros, sei lá quanto. Cada um põe, vamos ver em outras lições com certeza. Cada um vai pôr, mas os inimigos são fortes, são violentos. Não, mas nós também não somos fracos. Por quê? Porque nós estamos em nome de Deus.
E quantas vezes nós fracassamos no nosso trabalho, por quê? Porque as nossas forças são insuficientes, claro. Como fazer uma obra de Deus, uma obra espiritual com forças físicas? É impossível. Pastor, Pode falar. pensando aqui um pouco também, compartilhando um pouco, a gente vê que Deus conduzindo a história, né? Conduzindo, a gente pensar aqui de 150 anos que ficou parada a obra, destruída, como o Bede já citou também aqui, como Deus levanta pessoas, né? Deus levantou Neemias, e eu vejo que isso mostra que Deus, Ele está conduzindo a história até nos nossos dias, né? Vai continuar conduzindo. Muitas vezes a gente, trazendo para nós, muitas vezes em determinados assuntos, trabalhos, fica anos parado, não desenvolve, e de repente Deus vai levantar uma criança que está aqui hoje, por exemplo, nem nasceu ainda, mas já está nos planos de Deus, que aquela pessoa vai se levantar e Deus vai capacitar para executar algum trabalho. Eu fico pensando nesses 150 anos, quanto sofrimento. Eu estava meditando, pesquisando também, que Neemias ele se preocupou com o bem-estar das pessoas. Quando ele pergunta como estão aqueles que ficaram, ele fala, estão sofrendo demais. Então, primeiro se preocupou com as pessoas lá, que ele foi orar, ele chorou, ele intercedeu. Ele falou, eu tenho que fazer alguma coisa, preciso fazer alguma coisa. Ele foi incomodado. E uma coisa que me chamou bastante atenção também, é que quando ele foi falar com o rei, Deus já tinha incomodado o coração do rei. Ele orou, e Deus já estava incomodando o coração do rei, que ele viu, você está triste, o que você precisa? Deus já estava preparando, e são coisas que a gente não entende. Algo que acontece na nossa vida, né? Nas nossas vidas, na nossa família, na nossa igreja, algo que acontece, e fala, nossa, mas quem falou? É Deus que falou. É Deus que tocou no coração de alguém que muitas vezes se olha, não tem nada a ver com a igreja, não tem nada a ver com o meu problema, com a minha saúde, mas Deus já está trabalhando. É isso. Deus tem o tempo dele, né? A gente está estudando sobre a reforma protestante, né? Num momento da história, Deus levantou homens, chamou outros e um fortalecendo o outro. Hoje nós vimos aqui o Neemias, né? Que foi um homem que participou aqui de um avivamento também, trabalhando, mudando o coração daquelas pessoas para que elas pudessem trabalhar. E Deus sempre dando as possibilidades, né? Porque a gente percebe que ele tinha uma certa influência, né? Por ser copeiro do rei, amizade do rei, então ele conseguiu recursos. Às vezes a gente pensa que os recursos não existem, né? Mas Deus levanta pessoas para nos ajudar quando nós queremos fazer a sua obra, né? De alguma forma, esses recursos vão aparecendo, né? Eu lembro que um pastor contou um testemunho, que logo que ele chegou lá numa igreja, e o pessoal queria ir fazer uma viagem, né? Tipo um acampamento, como que a UPA foi, né? E aí o pastor falou, mas a gente não pode ir porque fretar um ônibus fica muito caro, né? E aí levantou um dos adolescentes, assim, ele aparentemente, né, não tinha algum recurso, ou não era uma pessoa que falava muito bem, assim, uma pessoa simples lá. Ele falou, não, pode deixar que o ônibus eu arrumo, né? Aí ele ficou surpreso, né, e desconfiou, né? Como que arruma? Aquele rapazinho lá vai arrumar o ônibus? Depois ele descobriu que o pai dele era dono da empresa de ônibus lá também, né? Ficou fácil, né? Mas ele foi lá e falou com o pai dele, e o pai dele arrumou a empresa. Só que às vezes a gente deixa de fazer alguma coisa para Deus, mas não vai ter condição, não tá.
Não, ora, e vai e começa a executar ali um plano, e de repente os recursos vão aparecendo de lugares que a gente nem imaginava. Pessoas que estão no nosso meio, que podem colaborar para fazer as coisas, né? E quando o Obed falou a respeito da forma que ele, do silencioso, né? A gente percebe a humildade aqui. Ele poderia dizer, não, estou chegando lá, sou copeiro do rei, né? Pode deixar que eu vim aqui resolver os problemas de vocês, né? Se fosse hoje em dia, já ia fazer uma maquete, colocá-la no Instagram com a foto do Neemias, né? Ó, já está o planejamento aqui, nós vamos chegar e executar. E hoje em dia tem muito plano, tem muita gente que aparece, que diz que está fazendo grandes coisas, você vai lá olhar, não tem nada. É uma maquete parecida, sabe aquela história de vaso de barro pintado de ouro, né? Você tira só casquinha, você tirou a casquinha, lá não tem nada por baixo. E parece que está fazendo uma coisa. Nossa, aqueles fulano lá está revolucionando, né? E faz evento para se aparecer, né? Falar o quanto nós somos bons, belos e bonitos. Você sabe que não é bem isso, não. Né? Então, se a gente tivesse essa humildade de Neemias, faça e encoraje outros a fazer, a obra vai aparecer. A gente não está falando de Neemias aqui, elogiando ele? Tá, né? Mas a glória é de Deus, porque ele foi um homem de Deus. Mas ele aparece, Neemias aparece sim. Então todos nós, quando nos pomos a fazer as coisas de Deus, né, nós somos também recompensados, o nosso trabalho é reconhecido, mas nós não podemos fazer por isso. Então eu achei importante o que o Obed falou, né? Dessa questão. É interessante, pastor, que as dificuldades nossas, por causa da nossa limitação, parece que nós somos limitados em tudo, até na confiança em Deus. Porque se a obra é de Deus, aquilo que o Pedro falou, ele vai levantar alguém para fazer. Mas por causa da nossa limitação, quer dizer, limitação física, limitação financeira e assim por diante, nós nos limitamos também com respeito à nossa confiança em Deus. Os homens estavam há 150 anos, aqueles homens deviam ter, estava só o pó, como diz o ditado. Mas, mesmo assim, quando o Neemias chega e com autoridade em nome de Deus, eles se reanimaram e fizeram a obra. E assim é todos os dias. Então, eu vejo a nossa limitação, o maior obstáculo para o nosso dia a dia, até para a nossa fé. Parece que não, esse aqui é outro que tem que fazer, mas eu não estou disposto a nem ajudar a planejar nada. Outro que vai vir faz. Não, também não é por aí. Nós também temos a obrigação, mesmo que seja o João que veio lá de outra cidade que vai fazer, mas nós temos que estar dispostos a orar com ele, a confiarmos, a depositarmos também aquilo que está em nossas mãos para fazer, mas geralmente não, é ele que tem que fazer, ele pegou para fazer, então ele que faça. Não, não é assim. Daí nós não somos igreja mais, nós somos pessoas individuais, cada um faz o seu, pronto, acabou. Não é dessa forma. Então, ao meu ver, o maior obstáculo nosso, nem nosso, é a limitação que eu tenho, então me barra no caminho e não me deixa produzir. Uma outra coisa que está, de certa forma, ligada a isso, é que às vezes a gente vai fazer um trabalho, a gente só pensa na gente, né? Como se a gente fosse fazer sozinho. E aí esquece que tem outras pessoas também. Né? O trabalho não vai sair só por causa de você. Né? Pedro falou, levanta uma criança, levanta o outro fazer, e Deus vai fazer isso. O líder não é o que faz tudo. O líder não é o que faz tudo sozinho. E às vezes a gente acha isso, né? Eu sou líder. Eu abro a igreja, eu ligo o som, eu prego, eu canto, eu convido as pessoas para vir à igreja. Não, o líder vai delegar. Você pode convidar as pessoas, ou você pode ligar o som, porque ali vai ficar, né? Eu dei um exemplo assim, mas qualquer coisa que é feita isso, né? E a gente vê as sociedades internas trabalham bem isso, né? Dando tarefas para as pessoas, porque aí até a pessoa, já que tem uma tarefa, ela já primeiro ela vai, né? Na reunião, porque tem uma tarefa. Mas isso fica bonito, fica gostoso. Não é só uma pessoa que faz tudo. E aí a gente não, porque ninguém vai fazer. Como se ninguém fizesse tão perfeito como você, né? Até parece. E a gente vê Neemias aqui, ele
chegando e delegando esse trabalho para os outros. Mas vamos concluir aqui. Eu disse que eu ia falar um pouquinho mais sobre os Sambalá da vida aqui. Cadê ele? Aqui, o Sambalat, Tobias, Gesem. Que uma das coisas que nos impedem a realizar uma obra é realmente a falta de capacidade ou a falta de planejamento. Você começa a fazer e você se começa a deparar com tanta barreira que você desiste. Mas uma coisa muito séria, irmãos, é a questão das críticas. É o que mais impede o trabalho na igreja, são críticas. E aí eu não estou falando nem de quem critica, porque esse aí não vamos gastar tempo, né? Eu estou falando da gente desistir de fazer alguma coisa porque alguém criticou. E isso acontece demais. Imagina, Neemias está aqui, está falando, aí levanta um lá, não dá certo, não. Então, magoei, não faço mais também. Mas fulano falou que o meu trabalho não está bem feito, também não faço mais nada para a igreja. Mas você faz esse trabalho para a igreja ou para o fulano? Não, mas foi a igreja que falou. Vocês já viram isso, né? A igreja está falando mal de mim. Pô, peraí, quantos? Que igreja é essa? Teve uma eleição lá, e a igreja inteira votou contra você, né? Não, alguém falou mal, alguém criticou. Se você orou, se você está buscando fazer o trabalho de Deus, se você planejou, e se está tudo aprovado lá pelo conselho, tá, siga em frente. Não tenha como barreira porque levantou A, B, C, falando contra o seu trabalho, né? Aí é aquela questão, né? Mas nós somos muito sensíveis. Tudo bem que a gente sente, mas respira fundo, chora lá em casa e segue, né? E continua fazendo o trabalho. O pior, pastor, é que às vezes alguém falou que alguém falou, né? Alguém falou que alguém falou, aí que complicou de vez. E essa pessoa que falou, ela nem lembra, isso que eu costumo falar bastante. Às vezes a pessoa que falou, ela nem lembra mais que ela falou. Porque ela só falou ali que não sei o quê, sabe? Quando você fala. E aí, por isso que a pessoa fala, eu falei? Não falei. Ela não está mentindo, ela nem lembra mesmo que ela falou aquilo. Quando você vai confrontar a pessoa, ela fala, não, eu nunca falei isso. Porque ela falou, né? Exatamente. Na igreja tem que engolir também. Conclusão. Ora et labora. Certo? Não esquece. 2 remos. Lá diz que... que acontece se você tiver um remo só? Né? Vai ficar rodando. 2 remos. Vai em frente. Vai seguir. O propósito vai ser alcançado. Então vamos orar. Vamos orar mais. Vamos preparar, planejar, procurar recursos. O recurso é de Deus, né? Deus vai abrindo as portas. Mas trabalhe. À medida que você dá um passo a mais, os recursos vão aparecendo e a gente vai seguindo aqui. Nosso tempo acabou, mas que a gente possa pensar nisso, né? Aqui, só para a gente concluir a conclusão, ele fala sobre Neemias, que tinha uma preocupação, um amor, né, por Jerusalém, pelas pessoas. Ou seja, você só vai trabalhar por algo que você tem amor, por algo que tenha significado para a sua vida. Então, muito importante é a gente ter o reino de Deus como nosso alvo, correto? Se é importante para a minha igreja, eu vou orar, eu vou trabalhar, eu vou fazer a obra que Deus propõe para mim. Preocupação que ele nutria, Neemias, por Jerusalém. Isso nos ensina que nada deve ser mais importante para nós do que o estado do reino de Deus. Ou seja, do que as coisas de Deus, o trabalho de Deus, as coisas do Senhor. Então nós continuamos a estudar a nossa revista na próxima semana, ler em casa a revista, os textos bíblicos. Vamos aproveitar aí essa oportunidade que a gente tem, né, de estudar esses textos.